Então, braços cansados, corações vitoriosos. Uma mensagem que falou muito ao meu coração, até porque tem hora que a gente está cansado, né? Eu nunca fiquei tanto tempo fora da igreja, eu acho que nunca ficamos tanto tempo longe, quase 2 meses aproximadamente. E esse texto ele gritou muito ao meu coração durante esse período de ausência, porque muitas pessoas mandavam mensagens para mim, quase todo dia tinha várias mensagens, peço até perdão, porque algumas eu não conseguia responder, não tive tempo de responder tantas mensagens, e sou grato ao amor de cada um de vocês. E esse texto, então, falou profundamente ao meu coração, e como sempre eu prego para mim, quando eu venho ao púlpito, eu prego alguma coisa para mim. Eu sei que isso vai ao encontro de algumas necessidades de algumas pessoas. Eu queria que você lesse comigo, vai ser projetado o Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante. A primeira guerra enfrentada pelos israelitas quando eles estão no deserto após serem libertos da escravidão egípcia. Êxodo capítulo 17, versículo 8, diz o seguinte: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel vencia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque vencia. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar. E um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Versículo 15. Moisés construiu um altar naquele lugar e o chamou Javé Nissi. Estenda suas mãos aqui para frente, ore por mim. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está orando e intercedendo por mim nesse momento. Quero te pedir, ó Deus, que eu possa ser um instrumento do Senhor nesta manhã, e que as tuas palavras possam fluir através dos meus lábios. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Como disse, esse texto relata a primeiro embate, a primeira guerra que Israel se depara quando sai da escravidão egípcia. E o povo que vai atacar Israel são os amalequitas. Que povo era esse? Qual era a origem desse povo? De onde eles surgiram? Na verdade, os amalequitas eram um povo nômade. Esse povo ele habitava o Negueb, aquela região desértica próximo ao Sinai. Esse povo era descendente de Amaleque. Amaleque possivelmente foi neto de Esaú, que era irmão de Jacó. Esse é o contexto desse povo. Só que os amalequitas, por viverem no deserto e serem nômades, eles tinham habilidades de guerra. Eles sabiam manusear instrumentos de guerra, sabiam guerrear, sabiam se posicionar em atos de batalha, porque era uma constante dos povos daquela época, né, os povos semitas ali, eles saíam e se guerreavam, principalmente o povo nômade, ao contrário de Israel, porque Israel não tinha experiência com guerra, até então. Ele simplesmente era um povo escravo que fora liberto em busca da terra prometida. Esse povo amalequita resolve atacar Israel. Israel, teoricamente, é um povo fácil de ser conquistado. É uma presa fácil. Por quê? Lembre que Israel estava cativo por 400 anos. Lembre que Israel é liberto desse cativeiro. Logo, Israel não teve tempo necessário para preparações de guerra. Não existe dados que mencionem que Israel fora preparado para conflitos. Israel simplesmente sai, está em rumo à terra que Deus prometera para ele. E no meio do caminho existe um embate. E olha que Israel não vai procurar a guerra, quem procura é o outro lado, é o inimigo. Geralmente isso acontece conosco.
Nós estamos buscando a terra prometida. O nosso lar é o céu. Amém? Então nós estamos passando por desertos dessa vida. E às vezes nós não estamos preparados para determinadas situações que surgem, para determinadas guerras que aparecem. E exatamente aqui é o foco disso. Surge esse povo amalequita que vai guerrear contra um povo que não tem domínio bélico, que não tem conhecimento de armas, que não tem uma preparação estratégica para guerrear, e teoricamente seria uma presa fácil. Mas o que os amalequitas não sabiam, que Israel era o povo eleito de Deus, o povo escolhido como nação do Senhor. E tinha um cara, um velhinho de 80 anos, que era o cara, Moisés. Mas o que chama a atenção é que esses amalequistas, voltando, eles não sabiam que eles estavam afrontando o povo eleito, a nação escolhida do Senhor. Tem muita gente que afronta a igreja de Deus, que te afronta sem saber quem você é. Tem muita gente que nos afronta sem saber quem nós somos. Quem está por trás de cada um de nós. E é exatamente isso que acontecera. Amaleque vai em cima de uma presa fácil. Teoricamente seria fácil a vitória, mas a nação era eleita e tinha um Senhor chamado, escolhido para liderar a nação de Israel. E o nome desse personagem era Moisés. A história de Moisés é linda, é algo singular. Moisés ele nasce quando Israel está cativo, está escravo. O faraó observa que a nação israelita tem grande crescimento. E faraó, dentro do Egito, olha e observa que a nação israelita tem grande crescimento e fica preocupado com aquilo. Então, faraó, o rei, ele dá uma determinação de matar todas as crianças masculinas. E aquela lei vai ser cumprida. Joquebede, a mãe de Moisés, então, pega a criança e coloca num cesto de junco e põe esse cesto no rio Nilo. A filha de Faraó acha esse cesto. Ele vai ser educado conforme os conhecimentos egípcios. Ele vai entender a cultura egípcia. E Estevão, quando ele está no Sinédrio, lá no Novo Testamento, ele faz menção a isso em Atos capítulo 7, versículo 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Aquela criança que fora colocado no Nilo, agora é um homem e aprendera dentro do palácio, do governo do Egito, toda a ciência. Passa a ser o homem de confiança de Faraó. Um verdadeiro estadista que vai ajudar a comandar o Egito dentro da família real. Só que, já com 40 anos, Estevão, ainda no Sinédrio, faz a menção em Atos capítulo 7, versículo 23, ele diz: estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Moisés, já adulto, vai visitar o seu povo que é escravo. E quando ele vai visitar o povo, ele vê algo que não gosta. Ele vê um egípcio maltratando um israelita escravo. E quando Moisés vê aquilo, ele toma a dor do seu povo e vai ajudar o hebreu escravo. Como consequência, ele mata o egípcio. Quando ele mata o egípcio, essa informação ela vai circulando e por temer a morte, Moisés ele deixa o Egito e vai para o deserto. Uma parte do deserto, onde ele vai encontrar a esposa, onde vai encontrar Jetro, seu sogro, consequentemente vai casar. E ali ele tem uma experiência com Deus, uma sarça. Deus aparece para Moisés
numa sarça, e Deus fala com ele, olha, eu escolhi você para libertar o meu povo. Moisés, num primeiro momento, ele nega, ele não quer essa incumbência de liderar o povo para seguir à frente. Moisés não quer isso. Voltar ao Egito novamente, ele conhecia tudo que se passava lá, sabia da situação do povo, mas ele não queria aceitar o chamado. Mas depois do convencimento de Deus, ele aceitou e foi libertar o povo judeu, o povo hebraico, do cativeiro egípcio. Agora, esse personagem, ele é tão importante, mas é tão importante, que os hebreus até hoje o veneram como um dos maiores líderes da história. Aquele que escreveu a Torá, que para nós os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando comecei a escrever sobre essa mensagem, comecei a meditar nela, eu fiquei pensando, caramba, Moisés era um cara muito especial. Ele era tão especial, mas tão especial que ele era como um amigo de Deus, assim como Abraão. Observe o que diz Êxodo 33, versículo 11, a parte A. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com um amigo. O Senhor aqui é o Criador. E algo veio na minha mente que até então eu nunca tinha pensado. Sinceramente, eu nunca tinha lido sobre isso, mas há algum tempo eu vinha ruminando essa parte. Imagina que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele escreve o livro de Gênesis. Mas Moisés nunca esteve no Gênesis. Moisés nunca participou do Jardim do Éden. Moisés nunca andou com Abraão. Moisés jamais esteve com Jacó. Moisés sequer conheceu Isaac. Moisés nunca viu Melquisedeque. Moisés nunca viu o Jardim do Éden. Moisés nunca viu o projeto de criação. Mas Deus pega Moisés. Você vai escrever sobre a criação. Como? Cara, que doideira isso. Você já parou para pensar? Eu, quando isso me veio à mente, falei, meu Deus, que coisa, que riqueza. É como se Deus pegasse Moisés e falasse, vem aqui comigo. Eu vou voltar no tempo. Eu sou o Senhor. Eu posso. Eu tenho em minhas mãos o tempo. Eu vou voltar no tempo para que você escreva tudo o que aconteceu. Moisés vai sentar, talvez, não sei lá, e Deus vai passar um filme para ele, talvez um telão com não tanta sofisticação. Ele começa a ver a criação dos céus, da terra, começa a escrever tudo. Agora, pasme, não tinha papel e caneta para escrever, não tinha um computador para ter agilidade ou inteligência artificial para acelerar todo esse processo. Onde ele escreveu isso? Os seminaristas sabem disso. Com pedras, no papiro, no pergaminho. Meu irmão, imagina a riqueza. Pare para analisar o tamanho do nosso Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, você consegue captar essa magnitude? Escrever algo que você nunca esteve lá. Meu coração começou a bater muito forte, e alguma coisa falou comigo assim, calma, Elcemar, você ainda vai escrever muitas coisas que você nunca esteve lá. Você ainda vai fazer. E aquilo, eu fiquei o dia todo preso a essa parte, e eu não conseguia seguir para o texto, porque só aqui daria uma pregação, mas eu falo, não, como essa parte, uma parte muito particular, deixa eu seguir. Isso, então, mexeu muito comigo. E eu comecei a analisar o contexto disso tudo. Esses amalequitas não sabiam com quem estava se metendo. Eles não tinham ideia o que estava por trás de tudo isso. Eles simplesmente achavam uma presa fácil. Sabe o que acontece? Muita gente te acha uma presa fácil. Muita gente acha que a igreja é uma presa fácil. Mas eu quero dizer para você, não. Tem algo muito maior por trás de cada um de nós, que no tempo todo, no tempo certo, há de se revelar. Você pode dizer amém? Agora, ele sai. Esse Moisés, que era amigo de Deus, que falava face a face com o Senhor, está levando Israel, conduzindo para a terra prometida, e tem um probleminha caseiro, sempre surge um probleminha caseiro. Faltou água.
Aí surge uma galera, sempre tem uma galera para puxar para trás. Moisés, está faltando água aqui no deserto. Quero voltar para o Egito para ser escravo. Lá não tinha água. Uma turminha, meu Deus, abriu o mar vermelho, praga, isso e aquilo. Vocês estão reclamando, tem uma terra prometida. Não tem água, eu quero água. Eu até brincando com alguns irmãos aqui, que eu estava até apertando a mão deles na hora que eu estava entrando. E eu falei, está frio, né? Eu falei, está frio. Eu falei, graças a Deus está frio. Lá fora está quente pra caramba. Não é verdade? Às vezes eu mesmo entrei e falei, está um pouco frio aqui. Às vezes a gente reclama, não? Mas ainda aí que está frio aqui. A temperatura está boa aí, irmãos? Viu como é que a tua contribuição é importante? Enfim, faltou água. Aí você vê em Êxodo capítulo 17, versículo 1 a 7. O povo vai reclamar e tal. E agora a gente vai entrar na mensagem depois de tudo isso. Os amalequitas vão resolver atacar os israelitas. Deixa eu voltar ao texto. Êxodo 17, versículo 9. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado, foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram com ele ao monte. Cara, imagina que situação doida. Eu queria encenar aqui, rapaz. Teatro Yerk. Eu gosto disso. Eu precisava de um Josué. Quem é um Josué? Tem um Josué aqui? David, podia ser Josué dele? Joel, pode ser Josué? Quem pode ser um Josué aqui para me ajudar rapidinho? É importante isso aqui. Você precisa entender isso. Quem vem? Vem cá. Não, David. Vamos supor que eu seja Moisés. Vamos supor. O cenário é esse. Tem um bate-papo, a Bíblia não retrata, mas certamente aconteceu. O pessoal lá, os líderes estavam conversando, poxa, o pessoal reclama, faltou água e tal. E agora tem os amalequitas, vão avançar. Moisés, eu vou resolver o problema, calma. Josué, os amalequitas do outro lado. Aqui não tem amalequita. Lá atrás, está vendo? Tem uns amalequitas lá. Aqui está Israel, aqui está Israel. Eles estão indo atacar Israel. Você vai escolher uma turminha aqui para guerrear com eles, eu vou ali para o monte. Beleza? Beleza? Você vai para a guerra, e eu vou para o monte. Obrigado, David. Obrigado. David falou assim comigo, que furada. Mas é isso que acontece. Moisés vira para Josué e fala, Josué, os amalequitas, não aqui, lá fora, os amalequitas estão vindo guerrear. Você vai escolher aqui homens para guerrear e eu vou lá para o monte. Aí vai o velhinho, Arão e Hur, e sobe para o monte para guerrear. Sabe o que eu vejo aqui? Josué fez algo que a gente precisa fazer. Ele não esperou. Existe uma palavra que está muito em voga, chama-se procrastinar. Ele não procrastinou a ordem recebida. Essa é a primeira lição desse texto. O que é procrastinar? Está aí a definição. O que é procrastinar? Refere-se ao ato de adiar e de postergar ou retardar a realização de uma determinada tarefa, compromisso ou atividade que demanda uma ação imediata. Muita gente fica procrastinando. Meu irmão, se tem que fazer, faça. Se tem um problema para ser resolvido, resolva. Em nome de Jesus, não acumule problemas. Se você tem um problema aqui e você deixar para amanhã para resolver alguma situação, vai surgir um problema. Aí você vai continuar postergando, vai surgir um outro problema. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter 3 problemas e não vai conseguir resolver nenhum. Vai ficar todo enrolado. Nós precisamos ter proatividade. Precisamos ser proativos. Se tem um problema para resolver na tua casa, resolva. Não, essa luz aqui está queimada, amanhã eu resolvi isso. Eu não faço isso. Às vezes.
Tem gente que adora postergar as coisas. Em nome de Jesus, a igreja não pode ficar postergando as coisas. Precisa ter celeridade, precisa fazer as coisas com rapidez. E uma outra coisa interessante, Josué ele não discutiu ou questionou as ordens de Moisés. Ele não questionou, e até poderia. Ele poderia falar com Moisés: olha, Moisés, o nosso povo não tem experiência em guerra. O nosso povo tem uma dificuldade bélica. Nós temos uma problemática, porque nunca fomos treinados nesses combates que estão se posicionando. Ele poderia fazer, mas não fez. Não fez. Ele não questionou, ele não ficou perguntando a Moisés o porquê, o porquê, o porquê. Tem gente que só parece preencher a paciência para ficar perguntando. Deus deu uma direção, não pergunte, faça. A partir do momento que Deus deu a direção, você tem que fazer e acabou. Eu conto o exemplo dessa igreja na inauguração dela. Eu sabia que era para ser feito e acabou. E muita gente, mas pastor, pode mudar para o ano que vem, pode deixar. Vamos deixar um pouquinho mais. Não, tem que ser, acabou. Se Deus mandou, se o dia é esse, o dia é esse. Se está na hora, está na hora. A igreja, eu vou falar uma coisa para vocês, agora é um papo de crente para crente. Quando a gente era criança, como diz o Paulo, a gente vivia como criança, se alimentava como criança, agia como criança, mas hoje essa igreja é uma igreja adulta. Essa igreja está na hora de tomar posição e seguir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós não temos tempo para mimimi. Não, mas o irmão não falou comigo, é fulano, é tanta coisinha. Deixa isso de lado, tem muito problema maior para a gente resolver. Em nome de Jesus, vamos crescer em sabedoria, em conhecimento e na presença do nosso Deus, sem ficar perguntando determinadas coisas. Tem coisas que não é para falar. Já contei para vocês a questão do terreno aqui do lado. Foram 4 anos que nem Anselmo sabia detalhes da negociação. Ninguém sabia, Raquel não sabia, ninguém sabia. Eu sabia de como conduzir, eu tinha certeza da condução. Hoje nós damos graças a Deus porque compramos um terreno para a glória do Senhor. Graças às nossas contribuições. Por quê? Estratégias e seguir a direção de Deus. Assim foi como sítio, assim foi com o nosso trabalho na Nigéria e outros mais. Então precisamos entender e parar de questionar e seguir as ordens que Deus tem colocado a cada um de nós. Tudo isso se refere a evitar a procrastinação. Evite procrastinar. Se você fizer isso, isso é uma virtude valiosíssima. E a gente precisa cultivar ela nos nossos comportamentos e hábitos. Outro ponto importante, Josué ele foi corajoso e determinado. Ele foi disposto a seguir a batalha, Foi corajoso e foi determinado. Ainda sabendo que seu povo não tinha as habilidades necessárias, ele teve coragem. Sabe, querido, talvez você não tenha a habilidade necessária para determinada situação. Talvez eu não tenha a habilidade necessária, o conhecimento necessário para determinada situação. Mas você precisa de coragem para enfrentar os desafios dessa vida. Eu preciso de coragem para continuar vivendo os desafios dessa vida. Sem coragem, a gente vai fracassar. Mas a nossa coragem provém do sobrenatural, daquele que vive e reina para todos sempre, nos motivando no dia a dia. Por isso, tenha coragem e nunca desista. Balança a pessoa que está ao seu lado e fala isso com ela. Tenha coragem, meu irmão. Siga para a batalha. Enfrente os desafios da vida. Outro tema importante de Êxodo, se você pegar, é muito rico aí, Êxodo 17, 9 e 10, você vai ver um trabalho em equipe e cooperação. Trabalho em equipe, em cooperação, sem questionamento, seguindo o caminho. Josué vai escolher determinadas pessoas. Note que Josué não chama todos. Ele chama alguns. E esses alguns que ele chama, os outros não estão questionando. O texto não relata, o texto não se preocupa com essa colocação. O texto está mais preocupado agora em ter pessoas querendo participar da batalha, se envolvendo para poder seguir. É isso que nós estamos precisando agora. Pessoas que não venham questionar o que está sendo feito aqui, porque aqui o que está sendo feito é para Deus, mas que venham para agregar, para ganhar almas para o Senhor, para ampliar, para investir em missões, para construir a nossa escola que já está se passando da hora. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia?
Você não pode estar satisfeito com o que está acontecendo. A gente não pode se acomodar com os ataques de Amaleque. Nós precisamos de pessoas aqui que possam dizer, eu estou aqui, eu vou. E que não fique jogando a culpa para o outro, ou esperando que o outro faça a sua parte. Deus quer que o protagonismo esteja com você, por que não? Aqui o protagonismo não está com Moisés, o protagonismo aqui está com Josué. É ele que está indo ao fronte de batalha, Moisés está no monte. Lembra disso? Agora, outro ponto importantíssimo aqui, eu já preguei essa mensagem, a última vez que eu preguei essa mensagem foi na inauguração da IERC de Caxias, mas não foi nada do que está sendo pregado hoje. Foi totalmente fora desse contexto. Foi uma mensagem totalmente fora. E eu vi algo novo que me chamou muita atenção. É a adaptação e cooperação às lideranças temporais. Amanhã a gente tem uma reunião de líderes. Essa mensagem era para ministrar amanhã. Estou ministrando para toda a igreja aqui. Guarde isso. A importância da adaptação e cooperação às lideranças temporais. Como eu disse, Moisés era o líder, mas Moisés não estava. Agora tinha um outro protagonista. E todos estavam com Josué. Eu louvo a Deus porque exatamente isso tem acontecido aqui. Guardando as proporções, que sou eu para falar sobre isso, mas às vezes eu não estou em condições, principalmente agora de estar. Mas eu sei que tem muita gente se levantando aqui para fazer a obra de Deus. E eu estou vendo essa liderança e essa igreja unida, vencendo para a glória daquele que vive e reina para sempre. Parabéns você, liderança. Parabéns você, IERC. Você pode dar glória ao Senhor por isso? Isso é importante, se adaptar e cooperar às lideranças temporárias. E outra coisa, quando esse pessoal vai para a batalha, o povo não ficou falando, não. Foi só ajudando, foi só cooperando, foi só seguindo. Isso foi muito lindo. E Josué vai para a batalha, assumindo o protagonismo. Moisés agora está um pouco fora, mas ele está indo no monte. Quem está guerreando é Josué. Existem batalhas que você pensa, o pastor tem que fazer. Negativo, quem tem que fazer é você. Para de jogar em cima do outro aquilo que é responsabilidade é tua. Tem muita gente, não, isso é coisa do meu marido não, é você que tem que fazer, mulher. Para de jogar a responsabilidade do teu marido. Amém, irmãos? Oh, coisa boa, né? Os homens podem dizer glória a Deus? Coisa boa. Mas o oposto também é verdadeiro. Eu tinha que falar, né? O oposto também é verdadeiro. Então, para de transferir a responsabilidade. Aquilo que é para você fazer, faça. Não, aqui tem que pintar, tem que fazer isso aqui na igreja e tal, tem que dar uma limpada. Vem limpar, para de falar, meu. Não, aqui está sujo, tem que, diácono, tem que tirar aqui o lixo para levar para lá. Pegue e tire. Estou falando no contexto de igreja, mas leve para a tua empresa. Não, isso aqui é o servente que faz. Isso aqui é o gerente que faz. Faça a diferença onde você estiver. Assuma o protagonismo que Deus tem colocado na tua vida. Não seja um inerte, não seja um anônimo. Deus te chamou. Amém? 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 Quantos podem dizer, eu recebo esta palavra em nome de Jesus? Deus tem um chamado para cada um de nós aqui. Entenda essa palavra. Guarde essa palavra. Agora, entenda bem, no versículo 17, 9, eu ficarei no alto do monte. Moisés, olha, Êxodo 17, 9, a parte B. Eu vou ficar no alto do monte, segurando o bastão de Deus. E enquanto Moisés mantinha as mãos, versículo 11, erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Essa batalha começou de manhã, bem cedo, e foi até o final do dia. Essa batalha é exatamente isso. Leia o texto depois, você vai ver isso. Ela começa bem cedo, no nascer do sol, poucas horas depois, mas vai até o sol se pôr. No Oriente, nessa época, provavelmente, foi uma batalha longa. E observa que o texto está dizendo o seguinte, enquanto Moisés levantava as... Pois é, será que as mãos dele estavam vazias? Será que estavam? Pense nisso. Não estava vazia. Ainda que se você... Levanta a tua mão aí, irmão. Fica aí. Levanta as duas mãos assim. Isso.
Deixa eu ler o Salmo 119. Tem, alguém pode... Não, mantenha a mão. Mantenha, por que você mantenha as mãos levantadas, meu? Você está em guerra. Você está em guerra. Guerra. Essa guerra. Muita gente já está aqui assim. Jovem aqui, jovem mais forte. Tem gente que nem está levantando a mão. Está cansando? 1 minuto. Gente, tem gente que já está aqui, ó. Não é aqui, não. É aqui. Não dá. De manhã à noite não dá. Pode baixar. Não vou ter pena de vocês. Eu ia pedir vocês para ficar com as mãos erguidas até eu terminar a mensagem, mas não vou fazer isso. Enfim. Existia algo na mão de Moisés. Talvez você não tenha percebido. O bastão de Deus estava com Moisés. Esse bastão, em algumas traduções fala de vara, outros fala de cajado, outros de bastião. Já até vi esse termo, ou melhor, bordão. Estava na mão de Moisés. E esse instrumento, esquece a varinha de cordão aí, esquece, mas esse instrumento tinha um significado. Olha o que diz Êxodo capítulo 4, versículo 17. Deus falando com Moisés. Leve esse bastão, porque é com ele que você vai fazer os sinais. Esse bastão era importante para aquela guerra, para o decorrer da história de Moisés. Esse bastão, ou esse cajado, era sinônimo de autoridade. Mas aqui está muito além. Está se revelando como instrumento de revelação de poder, de sinais. Existem coisas que você não consegue explicar. Mas você tem com você a tua Bíblia. Né? Agora está tudo no celular. A minha Bíblia está aqui no celular, no iPad. Meu instrumento. Levanta esse teu instrumento aí, vai, levanta. Siga com esse instrumento. Vai lá, Bíblia, isso, levanta. Bem alto assim. Tua Bíblia, o teu celular, teu iPad, o que for que esteja aí. Levanta bem alto. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os sinais. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os sinais. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os sinais. É a palavra de Deus que faz toda a diferença. Onde você for, fale da palavra. Onde você estiver, ministre a palavra. Seja na parte mais remota do mundo. Pense e medite na palavra. É o instrumento que ele vai usar para mudar toda e qualquer situação. E assim vai. Agora, gente, o versículo 11 do capítulo 17, aqui minha cabeça entrou em parafuso. Eu li tudo isso e fiquei pensando, e eu queria colocar, se posicionar as mensagens, e os pregadores sabem o que eu estou falando, porque às vezes você pensa numa coisa e vai para outra e remete a outra coisa, e a tua cabeça fica um turbilhão de ideias, mas tem textos que nos chamam a atenção e você não sabe por quê. E a revelação só vem 2, 3 horas antes do que aconteceu hoje. Falei, Basílio, preciso encontrar com você. E botei isso exatamente hoje pela manhã. Olha o que diz. Na verdade, ontem à noite, agora pela manhã, passei para ele. Êxodo 17, 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Porém, abaixava, os amalequitas venciam. Mãos, só as mãos, ele tinha um cajado. Ele tinha um cajado. Então, quando você pensar em mãos, não pensa que a mão dele está assim, não. A mão era o instrumento que ele levava. O texto não está falando, você pode inferir, a partir do momento que você leu a mensagem anterior, o versículo anterior, que aquele bastão iria fazer os sinais. Então, ele está ali. Ele já tem 80 anos, basicamente. Então, imagina que está difícil. E quando eu li esse texto, eu vi valores que eu nunca tinha pensado. O primeiro deles é o seguinte: mesmo seguindo a orientação de Deus nas batalhas, nós podemos enfrentar perdas em alguns confrontos, devido a desafios que vão além das nossas habilidades.
Guarde isso. Deus não estava com Moisés? Sim ou não? Deus estava com Moisés? Por que quando ele abaixava a mão, Israel perdia? Se Deus estava com ele, por que quando as mãos de Moisés baixavam, Israel perdia? Deus não estava no negócio? Existem situações que Deus vai estar, mas é provável que a gente venha a perder. Não devido a Deus, mas devido às nossas habilidades de ficar segurando o bastão o tempo todo. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Se alguém não entendeu, é importante que você entenda isso. Então, querido, em outras palavras, a direção de Deus, a orientação de Deus, não coloca à parte as adversidades que venhamos a enfrentar. Não exclui essas adversidades. E ainda que Deus esteja no controle, devido à nossa falta de habilidade, é provável que a gente perca e não venha a vencer. Deus prometeu, mas cabe a cada um de nós cumprir a promessa segundo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Segundo lugar, a mão dele está levantada. Israel está vencendo. A mão dele abaixa. Israel perde. A nossa posição espiritual pode impactar diretamente nos resultados tangíveis em nossas vidas terrenas. Aquilo que a gente coloca como projeção espiritual pode impactar de uma forma palpável a nossa vida terrena. Vida espiritual, segurando o bastão. Não estou aguentando mais. Ai, estou cansado. Estou cansado. A vitória começa a sair. Começa a se perder. A nossa área espiritual impacta na nossa área terrena. Se a nossa vida espiritual tiver uma direção, a nossa vida terrena possivelmente terá uma direção. É isso que está se referindo. Vida espiritual. Israel vencendo, aqui está o bastão de Deus, o Senhor está comigo, eu estou cansado, não dá mais para se continuar. Israel está perdendo. Rico demais isso. Agora, o interessante é que essa dinâmica de vitória e derrota está associada ao levantar e abaixar as mãos de Moisés. E ele está tendo a orientação de Deus. E a última parte dessa riqueza desse versículo é essa. Embora possamos ter a orientação de Deus, é possível nos sentirmos exaustos e sem energia para conseguir continuar. Deus está contigo. Mas tem hora que você cansa, cara. Tem hora que você não dá mais. Uma vez o Anselmo falou isso comigo, não sei se você vai lembrar disso. Há muito tempo atrás, a gente estava conversando sobre isso. Eu falei assim, Anselmo, estou cansado. Anselmo também conversou comigo, também estou cansado. A gente fazia uma coisa, o povo entendia outra. A gente falava A, o pessoal entendia B. A gente falava C, o pessoal entendia D. A gente tentava uma coisa, acertava a outra. Cansando, a gente ficava cansando. Uma vez eu conversei isso com o Afonso, a gente já conversou com o Afonso, quantas vezes o Afonso veio falar comigo. Uma certa vez eu com um grupo de jovens, um jovem veio falar comigo. Eu estou cansado. Conversei com um professor dessa igreja, esse professor veio falar comigo, eu estou cansado. Eu também estou cansado, às vezes a gente cansa. Isso faz parte disso. A gente está seguindo a orientação de Deus. Isso é para ser feito. Mas a gente sente exausto, sem energia para prosseguir. Aí o bastão cai. Aí o bastão cai. Então não tem como. Estamos cansados, sem momento para prosseguir. E aí surgem algumas situações importantes que você precisa continuar aprendendo com esse texto. Descansar no meio da peleja não implica abandonar a guerra. Descansar no meio da peleja não implica abandonar a guerra. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Descansar. Os braços de Moisés, versículo 12. Porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar. Um de cada lado mantiveram as mãos deles erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Querido, não foi Moisés que chamou Arão e Hur, não, tá?
Quem observou a situação de Moisés foi Arão e Hur. Sabe o que acontece? É importante você observar. É importante você olhar em todas as áreas da sua vida. Talvez você more com uma mulher e você não saiba o que ela está passando. Talvez você viva com seus filhos e não sabe a problemática que seus filhos estão enfrentando. Moisés não pediu ajuda, talvez teu filho não venha pedir ajuda a você, talvez teu esposo não venha pedir ajuda a você, talvez tua esposa não venha pedir, talvez a tua liderança não venha pedir, mas faça alguma coisa. Arão e Hur, eles vão fazer a parte dele, mas Moisés está descansando, ele vai descansar. O descanso não indica renúncia à luta, o descanso não indica renúncia à luta. É o momento de estabelecer, de você olhar a estratégia, de dar 2 passos atrás. Esse negócio de só ir para o enfrentamento, recue se for necessário. Tem gente aqui lutando guerras que não são suas, que você não precisa guerrear com tanta veemência. Descanse, tenha calma, Deus está no controle. Essa palavra eu recebi do Senhor, e essa palavra eu transmito para a igreja em nome de Jesus. Então calma. Descanse o necessário. Respire fundo. Respire fundo. Avalie as estratégias. E aí, naquele momento, Arão e Hur foram providenciar o suporte que Moisés precisava. E aí vem o 5º ponto. A importância do apoio mútuo. O protagonismo que estava com Moisés é transferido para Josué. Agora vai para Arão e Hur. Eles vão dividir o protagonismo. Arão e Hur vão surgir. Olha o que acontece. Versículo 12. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, um de cada lado. Um de cada lado. Os dois não estavam do mesmo lado. Tem muita gente querendo fazer a mesma coisa. Tem tanta atividade, tem tanta opção para você fazer, mas o cara só quer aquilo. Tem tanta opção, tem tanta área de trabalho, tem tanta situação que você pode se apresentar, mas a pessoa só via um lado. Não, aquela pessoa está ali, eu vou para ele. Não, vai para o outro lado. Não importa, é importante que você venha ajudar, que você participe do corpo, que você faça a sua parte. Seja no seu ambiente de trabalho, na escola, faça a sua parte. Você tem um cajado, um bordão, você tem um instrumento de Deus contigo, amém? Você tem o sinal do Senhor com você. Você pode descansar, você pode dar 2 passos atrás. Não tem essa dinâmica de ficar correndo o tempo todo. Calma. Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. E outra coisa, ainda que você não venha pedir ajuda, Deus está enviando ajuda para você. Tem o feeling de aceitá-la. Moisés poderia não aceitar a ajuda de Arão e Hur. Não poderia, porque afinal de contas Deus estava com ele. Afinal de contas ele tinha o bastão de Deus. Mas ele aceitou. Ele aceitou. Aceite a ajuda que está chegando até você. Aceite essa palavra. E se você não conseguir entender dessa forma, peça ajuda. Como sempre pregado aqui na igreja. Uma coisa não invibiliza a outra. Deus, ele estava com Moisés. Olha que interessante. Arão e Hur sabia que Deus estava com Moisés? Sim ou não? Arão e Hur sabia que Deus estava com Moisés? Sim ou não? Arão e Hur sabia que Deus poderia fortalecer a mão de Moisés para ficar erguido o tempo todo? Sim ou não? Por que Deus não fez? Por quê? Porque Deus não deu força suficiente a Moisés para manter as mãos erguidas o tempo todo? Por quê? Existem respostas que nunca teremos. Que Deus pode, mas Ele não faz. Você vai fazer a sua parte. E tem hora que mesmo crendo nele, como eu falei, vai desabar tudo. Vai acontecer tudo errado. Aí vão surgir personagens para te ajudar. Para pegar a tua mão. Teatro da IEC. Posso ter um teatro aqui de novo? Preste atenção. Isso é muito espiritual. Muito espiritual. Deus sabe do potencial do escolhido. Deus sabe por que o Senhor o chamou. Deus tem o poder de manter as mãos de Moisés erguidas. Deus levou para conhecer o Gênesis. Deus o levou
para escrever o livro dos princípios. Deus o transportou a um local inimaginável na mente humana para escrever a história da humanidade. Deus o projetou de tal forma que o Éden é contemplado, que Adão é contemplado, que Eva e todo o processo de formação dos céus e da terra é colocado diante dele. Olha, você tem o bastão de Deus. Deus sabia disso, Deus poderia fazer a parte dele. Era muito simples, Deus não fez. Arão tinha que ficar sentado. Colocou alguma coisa para ele sentar. Estava cansado. Ele vai estar cansado. Só vive cansado. Estou brincando. Aí nós temos, vamos mudar aqui, Arão e Ur. Fica mesmo. Arão e Ur. É porque é por causa da barba e tal, acho que mais Arão é mais você. Então, Arão e Ur. Ailton e Leandro cansado. Moisés ao ver. Entenda que os dois observaram que Moisés, quando baixava as mãos, Israel perdia. Quando levantava as mãos, Israel vencia. Havia um bastão, ele está cansado, ele não aguenta, ainda que fosse amigo de Deus, ainda que Deus falasse face a face com ele, Deus agora parece que não está com ele. Deus parece que o abandonou, porque não está lhe dando força suficiente para prosseguir. É isso que está acontecendo nessa batalha. Vocês estão entendendo, amém? É esse o plano de fundo. Mas Deus estava com ele. Deus estava torcendo por Moisés, mas Deus precisava impactar outros. Deus precisava impactar todo Israel, a importância da unidade, a importância de todos abraçarem a mesma causa e seguirem em prol da vitória para aquilo que Deus os chamou. Moisés não chama Arão e Ur, eles se apresentam. Eles observam, eles notam que ao abaixar do bastão, das mãos, existe uma derrota. Josué está com o povo. E se está com o povo, se tem gente, se o bastão está baixo, tem gente morrendo na guerra. Eles precisam fazer alguma coisa. Eles observaram isso. Observe. O grande problema nosso é não observar. Nós somos cegos, tapados, não conseguimos enxergar o que está em nossa frente, as oportunidades que se apresentam. E às vezes no processo de ajuda mútua, pode tudo se transformar, mas somos egoístas em viver o nosso mundo. Aqui, Arão e Ur poderiam ter simplesmente ficado quietos, aguardado uma ordenança do Senhor, vá até Moisés, ou então esperado Moisés. Está cansado não, né? Não. Então, esperado Moisés falar com Arão e Ur para virem, mas não aconteceu isso. Eles dois se aproximaram, observaram. O texto é rico, o texto traça detalhes. Talvez você nunca tenha pensado na grandeza, da magnitude de tudo isso. Os bastidores que estão por trás de toda essa guerra. Ela é maravilhosa, ela é única. Ela é única. Aí Arão e Ur vão auxiliar. Coloca uma pedra, aqui tem um púlpito, né? Ok? Moisés senta e os dois vão sustentar os braços. O que tem no braço? A Bíblia aqui. Pesado, hein? Pesado. Segura aqui, eu vi. É assim. Aí, Josué começa a vencer. Sabe por quê? Porque tem dois pilares que começam a entender o real chamado do Evangelho. O real chamado do poder de Deus. Aqui está o bastão. Aqui está o meu desígnio, o meu chamado. Mas eu estou cansado. Eu preciso de ajuda, mas eu não posso pedir ajuda. Mas alguém, se eu pedir ajuda, mas não é um homem de Deus, não é aquele que é usado por Deus, aquele que se posiciona, que Deus fala. É assim que acontece.
A guerra vai se desenrolar, a guerra continua, mas agora as mãos de Moisés não baixam mais. Aí são 2 horas de guerra, são 3 horas de guerra, são 4 horas de guerra, são 5 horas de guerra. Você acha que não cansou? Você acha que continuou? O tempo não foi seguindo, não foi seguindo. Aí o resultado da batalha, versículo 13. Josué aniquilou o exército de Amaleque, porque eles entenderam o significado de todos estarem juntos, no mesmo barco, remando para o mesmo ideal. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Obrigado. Eu nem sabia, eu estou com o braço levantado. Eu não conseguia levantar. Finalizando. Eu vou continuar. Eu preciso de mais 3 voluntários para finalizar. Não, estou brincando. Finalizando. Êxodo 17:15. Muita gente pega esse texto, é aí que é o ápice da mensagem de muita gente, que não foi o caso dessa mensagem dessa manhã. Moisés construiu o altar e ali o chamou Javé Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. Ou o Senhor é a minha bandeira de vitória. Aqui, para os seminaristas, para os teólogos, é a identidade teológica de Israel. Essa é a identidade teológica. O Senhor é a minha bandeira. Os braços de Moisés estavam cansados, mas os corações de todos estavam e foram vitoriosos. Que essa palavra possa se cumprir em nossas vidas, não somente nessa manhã, mas em todo o período que estivermos nessa terra. Você pode dizer amém? Amém? Tem uma música que diz assim, ao erguermos as mãos para adorar. Olha bem, Moisés levantava as mãos, o que acontecia, Israel? O que acontecia? O que acontecia? Ao erguermos as mãos, Israel vencia. Quando Moisés está levantando a mão, Israel está vencendo, tem um significado espiritual, eu disse isso. Isso nada mais é do que adorar. Senhor, meu povo está guerreando, Senhor, eu estou aqui te adorando, Pai. Deus está agindo. Nós precisamos erguer as mãos para adorar e clamar que Ele venha nesse lugar, transformar a minha vida, transformar a sua vida, transformar essa igreja, transformar a freguesia, transformar o Rio de Janeiro, transformar o Brasil, por que não? Coloque-se de pé.